Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar? Senhor Jesus, nós já te adoramos, já te exaltamos, já fizemos orações declaradas e cantadas, como a oração que fizemos: sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Agora estamos diante da Tua palavra, Senhor, que foi inspirada, que foi revelada e chegou às nossas mãos. E a nossa oração e o nosso desejo é que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, Pai. O Senhor conhece as nossas individualidades, as nossas necessidades, as nossas carências. Fala conosco, Deus. Em mim não há nada, Deus, para passar para o Teu povo. Mas o povo é Teu, a palavra é Tua, e eu sou apenas uma porta-voz do Senhor. Usa a minha vida. Renova-me nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo de Lucas, ele é conhecido como o capítulo dos perdidos. E eu gostaria de falar sobre as parábolas dos perdidos. Mas diferentemente de como a gente já ouviu, que os perdidos são a ovelha, a moeda e o filho. Na verdade, essa parábola, todo esse capítulo, está falando de dois grupos de pessoas, que está citado nesse versículo 1 e 2. Os fariseus e os publicanos. E a gente vai ver em todos os evangelhos que várias vezes, em vários momentos, há situações em que Jesus confronta, conversa, corrige, repreende os fariseus e enaltece e engrandece os publicanos, estes que são reprovados, odiados e rejeitados pelos fariseus. Eu gostaria de estar meditando sobre isso nessa noite. Quem são, então, esses dois grupos? Quem são os fariseus? Nós temos estudado o Novo Testamento, agora recentemente, quem tem vindo na escola bíblica, nós temos relembrado isso. Quem são os fariseus? Um grupo de judeus zelosos pela lei, cuidadosos, obedientes até demais, conservadores ali da Torá, dos costumes, defensores da lei de Deus, um grupo que surgiu no século II a.C. Eles eram também opositores dos saduceus, era um outro grupo de religiosos, mas diferentemente dos fariseus, os saduceus, eles se apartavam um pouco da palavra de Deus. E eles não aceitavam, eles aceitavam somente o Pentateuco, eles não aceitavam os livros dos profetas, os livros poéticos, eles não acreditavam na ressurreição, e eles incorporavam ideias gregas ao judaísmo. Então, eram inimigos religiosos dos fariseus. E os fariseus não, eles criam também em todo o Pentateuco, nos profetas, na lei oral, nas tradições. E eles ensinavam, eles que criaram as sinagogas para ensinar a palavra de Deus aos povos, lugar onde que Jesus usou, serviu para Jesus quando Jesus chega no seu ministério. É nas sinagogas que ele vai para ensinar a palavra. Eles acreditavam também na ressurreição e eles aguardavam um Salvador e um Redentor para Israel. E eles eram muito zelosos. E eles acreditavam que para agradar a Deus era necessário obedecer fielmente todas as exigências da lei de Deus, do Pentateuco e também da lei, da tradição oral.
E aí isso era um grande problema. Eles eram bem vistos pelo povo judeu, porque eles eram extremamente zelosos e cumpridores, eram radicais. E eles não se preocupavam em seguir a lei e desagradar outras pessoas. O compromisso deles era em seguir as leis. E por isso eles eram bem aceitos pelos judeus. Quando Jesus chega, os fariseus olham para Jesus e vê que há muita coisa em comum na palavra, no ensino de Jesus com eles. Mas, de uma certa forma, eles não eram aceitos. Jesus, muito pelo contrário, recriminava, chamava a atenção deles. E certamente isso eles entravam em crise, eles não conseguiam entender o porquê, já que tinham tantos pontos em comum, porque Jesus também, juntamente com eles, cria e pregava não só o Pentateuco, mas os profetas, né, os livros poéticos, cria na ressurreição. E eles não conseguiam entender isso. E nós vamos ver que tinham muitos fariseus que se aproximavam de Jesus. Eu imagino que eles tinham a expectativa e talvez o interesse de que Jesus aderisse ao grupo deles. Afinal de contas, Jesus era um grande líder. Era alguém que certamente, se chegasse aqui na igreja, né, todas as células, os líderes de células iam se mobilizar, né, para tentar tê-lo junto de si, porque ele era uma pessoa que fazia diferença. Né? Certamente os fariseus tinham também esse interesse, né? Mas eles não conseguiam ter essa afinidade com Jesus. E a gente vai ver que tem muitos fariseus que eram simpatizantes, que se aproximavam de Jesus, e muitos que até se converteram. Né? Nós vamos ver Mateus, né, Levi, que a Bíblia relata, Zaqueu, Nicodemo, José de Arimateia e depois Saulo de Tarso. Mas esse grupo, mesmo tendo, né, as afinidades com Jesus, Jesus os confronta e os rejeita, e eles não são aceitos. E quem são, então, esse outro grupo que acaba tendo um olhar, uma simpatia, uma aceitação de Jesus e que deixa os fariseus sem entender? Os publicanos, eles eram judeus que foram escolhidos pelo Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. Então eles eram vistos como traidores. Eles estavam debaixo ali de liderança romana, e aí um grupo deles sai e adere então a esse que está ali exercendo um poder sobre eles, um domínio, muitas vezes com violência. E esse grupo, então, adere e se torna, então, um funcionário, parceiro do império. E eles passam a ser odiados pelos judeus, em especial pelos fariseus, que eram os detentores, os preservadores, aqueles que se julgavam os guardadores da lei de Deus. E a gente vai ver que os impostos, diferentemente dos nossos dias, né, eram muito abusivos, né? Lendo a história, a gente vai ver que os impostos eram abusivos demais. E isso causava revolta, né, na população, porque ele era oneroso e acabava não trazendo benefício para a população. E fiquei imaginando, né? Isso não mudou nada. A gente tem exatamente isso no nosso contexto, né? Que acho que é isso que nos traz indignação. E exatamente como acontece nos nossos dias, o povo via que esses impostos serviam somente para enriquecer, fortalecer o império. E muitas vezes os publicanos, porque a maioria deles eram corruptos. Além de ser um imposto alto, eles ainda oneravam, cobravam um pouco mais, e eles ficavam com parte e eles enriqueciam. Então, eles eram um grupo reprovado, odiado, rejeitado, alguém que abandonou, que traiu, né, a fé judaica, o povo judeu. E por isso os fariseus tinham grande rejeição aos publicanos. E não só os fariseus, mas todos os grupos religiosos se afastavam dos publicanos, preocupados em se contaminarem com a impureza, com o pecado deles.
E aí nós vemos vários outros personagens, em várias outras situações que Jesus também confronta esse grupo. No capítulo 5 de Mateus, de Lucas, na verdade, eu acho interessante, logo após a conversão de Mateus, de Levi, um publicano, né, esse texto relata que Levi fez um grande banquete na sua casa, uma grande festa, e ele convidou muitos publicanos. Certamente eram seus colegas de trabalho, porque ele era publicano. E lembra como foi o chamado de Levi? Levi estava na coletoria, Jesus passou e falou, Levi, segue-me. E ele levantou-se e seguiu a Jesus. E eu penso que logo em seguida ele fez um jantar para se despedir dos seus colegas de trabalho e para dizer para eles que então, a partir de agora, ele estaria seguindo a Jesus, um novo projeto de vida, e ele gostaria de ter essa oportunidade de ter os seus amigos, né, ouvindo este que mudou, que transformou a sua vida, que deu um novo norte, uma nova razão, um novo sentido para a sua vida. E lá estava, nesse jantar evangelístico, né, de Mateus, e quem estava lá? Os fariseus e os escribas, e eles ficavam murmurando de cochicho, e eles chegam para os discípulos de Jesus, e eles perguntam, ei, por que será que o mestre de vocês não sabe? Será que ele não sabe quem são os publicanos, que são traidores? Mas será que não sabe? Precisa avisá-los, porque ele senta com ele come com ele, e Jesus apressadamente, né, eu acho interessante que o texto relata que a pergunta é feita para os discípulos, mas quem responde é Jesus. Jesus diz, eu não vim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por quê? Os fariseus se julgavam justos, santos, retos, corretos, salvos. E Jesus confronta e diz, então, não foi para os justos que eu vim para os pecadores. E nesse capítulo 15, novamente, Jesus estava ali, o versículo 1 diz, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus novamente e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E dessa vez Jesus age diferente. No capítulo 5 de Lucas, Jesus responde, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas nesse texto, Jesus para e fala para eles, eu vou explicar para vocês por que é que eu como, por que é que eu sento, por que é que eu acolho, por que é que eu invisto tempo com os publicanos. E eu vou contar para vocês 3 histórias, 3 parábolas para ver se vocês conseguem entender o porquê dessa pergunta que vocês repetem todo o tempo, por que é que eu sento para comer com os publicanos. Então eu vou contar para vocês 3 parábolas. E Jesus então para explicar e contar as 3 parábolas. E é chocante essas 3 parábolas. E eu confesso que eu já li várias vezes os evangelhos, mas eu nunca tinha me atentado para um detalhe da parábola da ovelha perdida. Jesus diz o seguinte, certo homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, e ele deixou 99 ovelhas nos montes. Para mim, Jesus, o pastor, tinha deixado as ovelhas no aprisco. Não é assim a música que a gente canta? Que o pastor deixou as ovelhas no aprisco e foi procurar? Mas o texto não fala isso. O texto diz que as ovelhas ficaram nos montes. Depois você lê esse capítulo. E ele foi procurar uma única ovelha. Bom, certamente os fariseus pensaram, nós somos as 99 e ele foi buscar uma que se perdeu. Ou seja, Jesus estava disposto a sair à procura de um publicano e correr o risco de perder as 99. É radical, é chocante isso para eles. E Jesus conta então a outra parábola. Ele fala que uma mulher tinha 10 dracma, e é uma moedinha que elas usam em roupa, e em faixinhas, em tiaras.
E aquelas moedas, elas não tinham tanto valor, mas tinha um símbolo, uma importância, porque ela recebia aquela tiara com todas as moedas, né? E ela perdeu uma. E ela faz todo um trabalho, revira toda a casa para procurar uma moeda. E aí, Jesus passa essa mensagem para os fariseus. Eu sei que vocês acham que para vocês os publicanos não têm nenhum valor, mas para mim tem. E eu estou como essa mulher, disposto de varrer, de tirar todas as estruturas, de desorganizar todas as coisas, para procurar um que se perdeu. E aí ele finaliza esse trio de parábola, contando a parábola do filho pródigo. E ele diz que um homem tinha 2 filhos, e o mais moço chega para o pai e fala: pai, me dá parte da herança, porque eu quero ir embora. Isso é um ato extremamente desrespeitoso com o pai. Primeiro, que não era direito do filho mais novo. Pela lei da primogenitura, a maior parte da herança era do filho mais velho. E isso era após a morte do pai somente. Mas esse filho, ele chega para o pai de uma forma ousada, até desrespeitosa. E ele abre o seu coração e ele deixa claro que ele não está alegre na casa do pai, que ele não vê sentido na companhia ali do pai, que o seu coração está cansado daquilo ali, que ele não tem sentido prazer naquela convivência e que ele quer experimentar algo diferente. Ele quer traçar o seu próprio caminho. E o pai poderia ter negado, mas o pai acata o pedido, divide a herança para os 2, e o filho mais jovem, logo depois de alguns dias, ele parte em busca dos seus desejos, dos seus sonhos e dos seus projetos. A Bíblia fala que ele vai para uma terra muito longe e que ele gasta sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação, ele curte cada momento, ele desperdiça tudo, mesmo porque certamente não soube o valor que foi para construir aquilo ali, e ele gasta, só que chega tempos de crise, de miséria, de fome, e aquele moço então fica numa situação extremamente difícil, e ele vai então procurar um trabalho para se manter, para comprar alimento. E a Bíblia diz que ele encontra um único trabalho para cuidar de porcos. Um trabalho também extremamente rejeitado pelos judeus. E o judeu nem pensava nessa hipótese de se aproximar de porcos, porque era um animal totalmente impuro. Mas naquele estado que ele estava, ele não tinha outra opção a não ser cuidar dos porcos. E aí a Bíblia diz que ele, cuidando dos porcos, com tanta fome que ele estava, ele sente vontade de comer as alfarrobas. É um tipo de fruto que é dado para os porcos, para os animais, e que também as pessoas comem. Esse rapaz, então, tem vontade de comer esse fruto, mas a Bíblia não relata que ele recebe para comer. Ele só fica com vontade. E naquele lugar de extrema crise, desafio, de dor, esse jovem cai em si. E ele se lembra como era a casa do pai, e ele toma uma decisão. E ele diz no versículo 18 e 19, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Nessas 3 parábolas, Jesus estava deixando claro quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Os fariseus eram as 99 ovelhas, as 9 dracmas e o filho mais velho que ficou na casa. Os publicanos era a ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo. E Jesus reforça para ele, eu sei quem são os publicanos,
mas eu sei também quem são vocês. E se a gente parar, queridos, para refletir sobre esses dois grupos e essas duas atitudes desses dois homens, a gente vai ver que esses dois tipos de pessoas, fariseus e publicanos, e esses dois tipos de filho, o pródigo e o mais velho, na verdade ele sempre teve, e a gente vai encontrar com outros nomes na Bíblia, pessoas com as mesmas atitudes deles. E a gente também encontra na igreja de Jesus, ao longo dos séculos, e na igreja contemporânea também. Então, o meu convite, o meu chamado à reflexão nesta noite, para mim e para você, é: que grupo eu pertenço? Eu faço parte dos fariseus ou eu faço parte dos publicanos? Eu me identifico com o filho mais moço, com o pródigo, ou eu me identifico com o filho mais velho? Os fariseus eram os filhos mais velhos. Ele ficou com o pai, mas ele nunca teve intimidade com o pai. Ele nunca falou a verdade para o pai. Ele nunca abriu o coração para o pai. Ele estava infeliz também na casa do pai, mas ele não conseguiu ser verdadeiro como pai, assim como o outro foi. Ele nunca conseguiu cultivar o aconchego do colo, nem o abraço acolhedor do pai. Mesmo insatisfeito, mesmo sem prazer, ele permanece na casa, ele fica cumprindo os seus rituais, o seu trabalho diário, sem nenhuma motivação, sem nenhuma alegria, sem entender por que fazia. Ele simplesmente trabalhava, mas ele não amava o pai. O irmão mais velho, ele condena o pai. Quando o pai o chama, ele diz: eu estive aqui todo o tempo, eu trabalhei, e você nunca me valorizou. Você nunca me agradeceu. Você nunca me deu um animal sequer para eu celebrar com os meus amigos. Ele julga o pai, ele condena o pai, e ele não consegue conviver com esse pai amoroso, com esse pai que perdoa, com esse pai que recebe o filho de volta, um devasso, um pecador. Mas o coração do filho mais velho, ele deseja julgamento, sentença, condenação. Ele serve o pai para o servir. Ele serve o pai olhando para o outro. Ele serve o pai rejeitando o seu irmão, julgando o seu irmão, criticando o seu irmão. Ele não consegue cair em si e reconhecer os seus erros. Ele acha que ele sempre está com a razão. Ele vive de aparência para ser aplaudido pelos outros. Ele quer ser mais amado e quer receber mais atenção. Ele não se compadece. Ele se acha sempre certo. Ele não se abre para a mudança. Ele não se rende nem quando o próprio Deus e Pai o confronta. Por isso Jesus foi tão duro com esse grupo de pessoas, com os fariseus. Por isso Jesus foi tão incisivo com eles. No capítulo 18 de Lucas, tem um outro relato, uma outra experiência de um publicano e um fariseu. Esse texto diz que eles foram para orar. E quando chegaram para orar, o fariseu levantou, estufou o seu peito, levantou a sua voz, e ele diz, de uma maneira bem ousada, para que todos ouvissem, ele diz: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubadores, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem sou como esse publicano. Mas diferente do fariseu, a Bíblia diz que um publicano também foi no templo. E o publicano, quando chega no templo, diferentemente do fariseu, a Bíblia diz, versículo 19, que ele nem se chega tão perto, mas ele baixa a cabeça, ele olha para dentro de si e ele diz:
ser propício a mim, Deus, porque eu sou pecador. E a palavra de Deus vai dizer que quem desceu justificado foi o publicano. Essa palavra tem falado muito comigo. Jesus condenou duramente, rejeitou muito os fariseus, porque eles sempre agiram baseados e confiados na sua justiça própria. E quando nós agimos baseados na nossa justiça, no nosso modo de ver e de achar as coisas, consequentemente, nós somos tomados por inveja, nós somos tomados por sentimento de comparação, nós somos tomados por sentimentos de amargura, de hostilidade e de exclusão. Lembram-se de Caim e Abel? A gente pode fazer um paralelo. Ali tinha um fariseu e um publicano. Caim leva a sua oferta, e ele decora, e ele faz, e certamente ele fica imaginando que coisa mais linda, mais bela, a oferta que eu trago. E ele olha para a oferta de Abel, um animal morto, sangue escorrendo, fogo queimando, cheiro, fumaça, e ele acha que a sua oferta é a melhor do que a do seu irmão. Mas a Bíblia relata que foi o contrário. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E como Caim estava exatamente guiado pela sua própria justiça, o que ele faz? Ele não se arrepende. Deus o chama para um diálogo, mas ele rejeita e ele segue. Teve outro personagem que também repete exatamente, a gente pode ver neles, o fariseu e o publicano. Saul e Davi. Saul, como Davi, foi um homem também escolhido por Deus e foi o primeiro rei a governar a nação de Israel. E o que Deus esperava de Saul é o que ele espera de nós. Que obedecêssemos, que o priorizasse, que o servisse. Mas é isso que Saul faz? Não. Saul erra. E quando Deus o rejeita, quando Deus diz que não o quer mais e que levantou um outro homem, ele não aceita isso. E quando Davi se levanta, ele todo o tempo rejeita Davi e procura acabar com Davi. Porque os fariseus são assim. Firmados nas suas próprias justiças, agem exatamente pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelas suas motivações. Não conseguem se alegrar com a alegria do outro, não têm humildade para reconhecer que pode estar errado, que todo mundo erra. Não consegue ter a humildade para recomeçar, resolve o problema perseguindo o outro, rejeitando o outro e leva até as últimas consequências e, se for necessário, mata o outro, mas não humilha, não se humilha, não aceita, não ama, não perdoa. E a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu. Caim matou Abel. Saul tentou de todas as maneiras matar Davi. E os fariseus? A mesma coisa. Como eles não conseguiram a aderência de Jesus ao seu grupo, à sua filosofia, eles então se aderiram aos saduceus, que eram seus inimigos, e se uniram para matar Jesus. O filho mais velho não entra na festa. Ele prefere ficar do lado de fora, do que aceitar o irmão, do que acolher, do que perdoar. Publicanos e o filho pródigo, eles não eram santos. Nem Davi foi também.
A Bíblia não relata nenhum pecado de Abel, mas certamente ele teve, que a palavra diz que todos pecaram e somos destituídos da glória de Deus. Os publicanos, que eram aceitos por Jesus, o filho pródigo, que é um sinal, uma relação aí da figura do publicano, que foi aceito por Jesus. Ele foi aceito não porque eles eram isentos de pecado, não porque eles não erraram, mas porque eles deram ouvidos. Certamente, os publicanos, quando ouviram a Jesus, eles certamente caíram em si, lembraram das palavras que eles tinham sido ensinados, porque eles eram judeus. Lembraram que eles traíram o seu povo, abandonando a palavra de Deus, abandonando o seu povo, tornando-se aliados do Império Romano. Mas quando eles ouvem a palavra de Jesus, algo em seu coração aquece, salta, quebranta, e eles se voltam arrependidos. O que nós podemos aprender com esses homens, então? Ele, num estado de fraqueza, de dificuldade, ele se lembra, quando confrontado, ele se lembra da fartura e da generosidade da casa do pai. Quantos empregados de meu pai têm pão em abundância? Ele diz. A outra coisa, ele tem a consciência de ter feito escolhas equivocadas. Ele sabe que ele estava sujeito a errar e que errou. E por isso ele diz, pequei contra o céu e contra ti. Ele também teve uma atitude de ter coragem de se humilhar e decidir voltar. E ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele também tem a atitude de ter o seu coração cheio de esperança, na expectativa de ser aceito de volta pelo pai, ainda que fosse como um dos trabalhadores. Ele olha para o seu estado, ele se arrepende amargamente e o seu coração enche de esperança e confiança no amor bondoso e misericordioso do pai. Ele lembra quem era o pai, como tratava os seus empregados, e ele decide voltar. Ele conhecia o pai. E ele crendo que, sendo o pai quem era, certamente o receberia de volta, nem que fosse para ser um dos seus empregados. E porque ele conhecia o pai, ele volta. E eu fico imaginando aquele caminho de volta. Deve ter sido muito desafiador para ele. Imagine você, ele saiu todo soberbo, todo arrogante, todo cheio de si, com muito dinheiro, cheio de sonhos, achando que ele conhecia e queria ter muitas coisas diferentes e melhores que o pai. Mas quando ele volta maltrapilho, ele volta cansado, ele volta abatido, ele volta com vergonha, ele volta com fome, ele volta sem forças. E ele volta certamente pensando como ele seria recebido. Mas o seu coração está cheio de esperança de ser recebido pelo Pai para recomeçar. Ele sabia que em si mesmo ele não tinha nenhuma outra forma para recomeçar. Ele conhecia as suas limitações. Ele reconhecia as suas misérias. E ele sabia que ele precisava da graça do Pai para recomeçar. Por isso ele apela para o perdão, para a misericórdia e para a graça de Deus. Para a surpresa dele, o pai o estava esperando. E a Bíblia diz que o pai, ao vê-lo longe, não titubeou, saiu correndo para encontrá-lo. E antes que ele falasse qualquer coisa, o pai o abraçou e o beijou.
E certamente disse: meu filho, eu estava esperando por você. Eu te amo. Bem-vindo de volta ao teu lar. E a mensagem de Jesus então aqui soa: eu não vim buscar justos, mas pecadores arrependidos. Entende o porquê Jesus tinha grande dificuldade com os fariseus? Porque eles não conseguiam se quebrantar, nem se arrepender, nem reconhecer que eles erraram. Quem nós somos, queridos? Com qual grupo você se identifica? Quando você olha para esses personagens, você acha que você se identifica mais com os fariseus ou com os publicanos? Eu confesso para você que eu me identifico mais com os fariseus. E eu não tenho vergonha de dizer, porque aquele que sonda o meu coração, ele já sabe. Mas há para nós, nessa noite, uma oportunidade. Ainda que sejamos como os fariseus, ainda é tempo de aprender com o publicano e recomeçar. Você se identifica mais com o filho mais velho? Que ele não fala aqueles desaforos que o filho mais novo falou, mas ele fica trabalhando sem nenhum amor pelo pai. Com qual deles? E eu gostaria que essa reflexão ficasse no nosso coração. E nós lembrássemos que a nossa humanidade, muitas vezes, nós precisamos lutar muito contra ela. Muitas vezes nós queremos uma coisa, temos consciência, mas agimos de outra forma. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe. Ele conhece a nossa estrutura. Ainda que nós tenhamos atitudes como os fariseus, ainda que as nossas ações até aqui tenham sido como do filho mais velho, que ficou sem nenhum amor, sem nenhuma devoção, sem nenhuma intimidade com o Pai. Nesta noite, a palavra nos convida e Jesus nos diz que Ele veio buscar, foi os pecadores mesmo. Eu e você, miseráveis, falhos, traidores. Mas foi por nós que Ele morreu também. E Ele quer nos acolher, assim como Ele acolheu aquele filho que abandonou sua casa, mas um dia caiu em si e decidiu voltar. O que Deus espera de nós é que a gente caia em si, e que a gente seja honesto conosco mesmo, e que a gente reconheça para nós mesmos quem nós somos, porque Ele já sabe quem nós somos. E é só quando a gente cai em si e reconhece quem somos, que a gente consegue tomar decisão. O fariseu não conseguiu cair em si, porque ele achava que ele estava certo. Mas o publicano, que abandonou, que traiu, caiu em si. E ele dizia: Deus, sê propício a mim, pecador. Exatamente como o filho pródigo que desprezou. Mas ele caiu em si e ele voltou e disse: Pai, pequei contra o céu primeiramente e diante de ti. Mas eu quero voltar ao Senhor, porque eu sei que não há outro lugar para estar. Porque eu sei que eu nasci para te servir, para te adorar. Se não for para isso, não há nenhuma razão de ser da minha vida.